Hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Evangelho. É a nossa proposta. Ao longo desse mês nós tivemos temas livres, né? Não foi um mês como a gente acostumou nesse ano, de ter sempre uma sequência de estudos com um tema e aí várias pregações baseadas no mesmo tema. Esse mês nós tivemos temas livres, temas variados, né? Pregadores variados. O Bruno pregou, o Pezinho teve também no domingo passado. E nos grupos nós estamos tratando do Evangelho. Então, os nossos estudos dos grupos caseiros, eles sempre são vinculados com a nossa mensagem de domingo, ou com aquilo que a gente se propõe a fazer ao longo do mês. Esse mês foi livre, os temas foram livres, então o grupo caseiro trabalhou e termina agora na próxima terça os trabalhos relacionados com o Evangelho, que é o Evangelho 2 vezes, sobre arrependimento e sobre fé. E aí a gente também fecha esse nosso ciclo. A partir do próximo domingo, a gente volta com os nossos temas, com os nossos cultos temáticos, e aí a gente vai seguindo tudo direitinho. E eu pensei, para a gente fechar esse nosso tempo livre, esse nosso mês livre, vamos dizer assim, falar um pouco sobre o Evangelho, os efeitos do Evangelho, e tentar trazer alguma coisa para a nossa reflexão. E tentei construir assim de uma maneira que, se você ainda não sabe exatamente o que é o Evangelho, ou tem algumas dúvidas a respeito do Evangelho, essa mensagem é para você. E se você está velho de caminhada, está aí anos e anos com o Evangelho na sua vida, essa mensagem é para você também. A nossa proposta é a gente tentar pensar um pouco aonde nós estamos nessa caminhada do Evangelho. Aonde que eu cheguei, ou que eu não cheguei, ou o que eu já entendi, o que eu não entendi. E talvez o que eu já entendi e esqueci. Porque essa é outra coisa que acontece às vezes com a gente, quando nós somos expostos a um conteúdo, a gente aprende aquilo, a gente entende aquilo, às vezes a gente até se empolga com aquilo, e depois, quando aquele conteúdo some da nossa frente, para de ser uma coisa notória, a gente acaba se esquecendo. E o outro problema, que talvez é pior do que esse problema, é quando a gente é exposto muitas vezes a uma coisa, a gente tem a tendência de tornar aquela coisa comum e esquecer ou perder a força que aquilo tem para a gente. O Evangelho, a gente tem basicamente essa maneira da gente entender, da gente dividir, para a gente pensar a respeito do Evangelho. O Evangelho, ele é dividido em más notícias e boas notícias. O Evangelho é uma palavra que fala a respeito de salvação. Então a ideia é, eu vou ser salvo de quê? Então, para isso, nós temos as más notícias. E as más notícias, fazendo um rápido resumo aqui, trabalha a ideia da criação, mostra como que Deus nos criou, como Deus criou o mundo, com a proposta de Deus para a existência do ser humano. Ele cria um mundo bom, um homem bom, para viver uma vida boa. Essa é a proposta original de Deus. Isso a gente tem relatado em toda a Bíblia, não só na criação, desde quando Deus ele começa a falar com o homem, depois quando ele vai tentando trabalhar a restauração do homem também. O homem resolve pecar. Ele resolve se afastar de Deus, cortar o seu vínculo com Deus, ao invés de fazer as coisas da maneira de Deus, fazer da sua própria maneira, entendendo que não, esse jeito que Deus propôs aqui não é exatamente a maneira mais adequada de viver, quero viver do meu jeito. E quando o homem resolve viver do seu jeito, ele morre. Ele morre fisicamente. Deus não criou a gente para morrer, por isso que a gente não gosta de morrer, a gente não costuma com a ideia da morte, e se a gente quer morrer é porque algo está errado com a gente, porque isso é antinatural. A gente morre espiritualmente. A Bíblia diz que nós perdemos a nossa conexão com Deus no momento do pecado, nós somos desligados de Deus, e tudo aquilo que nós poderíamos desfrutar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida é completamente desligado da gente, e nós morremos eternamente. Nós estamos, a partir deste momento, destinados ao inferno, que é uma maneira da gente expressar, da gente explicar aonde a pessoa desconectada eternamente de Deus vai passar a sua eternidade, já que a nossa alma não morre, no sentido de cessa a existência. A nossa alma, ela perdura para todo sempre. Então a questão é aonde vai passar essa alma que não deixa de existir. E por último,
dentro da questão das más notícias, nós descobrimos que as nossas boas obras não são suficientes para poder resgatar a gente dessa enrascada que a gente se meteu. Então nós fizemos bobagem, aquela ideia que volta e meia eu comento com vocês, né? Uma má ação que você comete não pode ser resolvida com uma outra boa ação. A sua má ação continua ali, né? Eu dou alguns exemplos, às vezes, mais exagerados para a gente tentar entender, porque para Deus é exagerado. Assim, se você faz um negócio muito mal para uma pessoa, depois, não, vou fazer agora uma coisa boa, não apaga aquele mal que você fez. E a gente vai tentando, as religiões humanas são construídas em cima disso, a filosofia humana, a maneira da gente tentar, às vezes, fazer boas ações também é para tentar aliviar um pouco e pensar, quem sabe eu consigo conectar de novo. E a gente descobre que não dá. Por boas obras, nós não conseguimos nos reconectar com Deus. Aí nós temos as boas notícias. Deus amou o mundo tanto que Ele resolve intervir pessoalmente na história. Já que nós não conseguimos por nós mesmos reconectar-nos a Deus ou consertar o estrago que a gente fez, Deus resolve pessoalmente, através de Jesus, intervir na história. Jesus é Deus, o Pai de Jesus é Deus, e aí é um só Deus, apesar de serem duas pessoas, isso a gente trabalha na doutrina da Trindade. E aí Deus, ele envia o seu próprio Filho, e Deus Filho aceita a proposta de vir na terra, ele encarna, ele vive uma vida exatamente como a nossa, ele abre mão dos seus atributos divinos, ele passa a sofrer, ele se torna mortal como nós, mas ele vive uma vida inteira sem cometer um pecado sequer. E aí ele morre. E aí nós temos a outra boa notícia, que é a cruz. Quando Jesus morre sem ter cometido nenhum pecado sequer, gostei do exemplo hoje que eu ouvi da Letícia, do Tiago ali. A morte pegou alguém que ela não tinha direito de pegar. E aí agora a gente tem crédito, porque a morte matou alguém que não podia matar. E agora, essa vida que ficou no ar aí, ela é estendida para a gente. E essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus ressuscita. Porque a morte faz o que não devia. E aí a garantia que nós temos de que Jesus venceu a morte é a ressurreição dele. Ele volta a viver e vivo, ele oferece para a gente a possibilidade da gente viver eternamente junto com ele. Então ele anula todos os efeitos do pecado, as consequências do pecado. Ele oferece para a gente a possibilidade da gente viver novamente. Isso é o Evangelho. É a boa notícia de salvação de Deus para a gente. A pergunta é, e aí é que a gente começa então a nossa reflexão, como a gente responde ao Evangelho? Você já respondeu positivamente ao Evangelho? Como que a gente reage quando a gente escuta essa notícia? Quais são os sentimentos que vêm para a gente? Quais são as decisões que a gente toma a partir do momento que a gente é exposto a essas verdades? E a gente entende que, sim, estávamos levando uma vida da primeira coluna lá, da coluna da esquerda, tentando, às vezes, por culpa, por outros sentimentos, fazer alguma coisa para tentar se livrar daquela situação lá, às vezes até vivendo num mundo paralelo, num mundo irreal, para tentar afogar na nossa mente a ideia da morte que vai chegar. Como nós respondemos a isso? Quando nós respondemos positivamente ao Evangelho, quando a gente fala sim, quando a gente fala é isso que eu quero, quando a gente abraça com alegria essa mensagem, agradecendo a Deus que Ele fez isso por nós, 3 coisas acontecem na nossa vida. E é aí que a gente vai trabalhar a nossa reflexão hoje. Onde é que nós estamos nessas 3 etapas, ou nessas 3 coisas? Já chegou tudo isso para a gente? Talvez chegou e a gente perdeu alguma dessas coisas. Eu acho interessante, lá no Salmo 51, quando Davi, que tinha acabado de pecar com Batseba, ele é confrontado, já tinha pelo menos 9 meses que ele estava em adultério, e aí ele é confrontado pelo profeta Natan. O profeta Natan fala com ele, cara, você está perdido desse jeito aí.
E o rei Davi, que já era uma pessoa que vivia a vida dele de acordo com a vontade de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, e aí cai num pecado que ele não abandona, que não era simplesmente um pecado acidental, era algo que ele arquitetou, que ele planejou e que ele estava agarrado naquele negócio. Quando o profeta chega para ele e confronta ele, a Bíblia diz que ele se retira, e ele faz uma oração que está descrita para a gente lá no Salmo 51. E aí nessa oração a gente tem algumas coisas muito interessantes que Davi fala da alma dele, que às vezes pode expressar sentimentos que a gente passa por eles. É por isso que Deus resolve deixar esse salmo na Bíblia, para a gente poder se identificar com ele. Em um dos versículos, uma palavra muito interessante que Davi fala, ele fala assim: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Quando Davi ele fala isso, ele está reconhecendo para Deus o seguinte: Deus, eu sei que eu estou salvo. Eu sei que eu fui alcançado pelo Senhor. Eu sei que isso ainda está presente na minha vida. Porque logo em seguida ele fala assim, um anterior na verdade, ele fala assim: Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então ele reconhece assim: eu estou salvo. Eu sei que o Senhor está comigo. Mas eu perdi a pegada do negócio. Não está mais fazendo aquele sentido que fazia quando foi lá atrás que esse negócio começou. E aí o pecado ele chegou na minha vida de uma maneira tão grande, Deus, que afogou aquilo que eu deveria, na verdade, estar sentindo por estar salvo. Quando Davi fala sobre isso, ele traz para a gente uma reflexão de que às vezes também algumas coisas que a gente vai refletir agora podem já ter acontecido com a gente. E às vezes a gente corre de perder um pouco o gosto desse negócio. O primeiro texto que eu queria que a gente lesse hoje é Colossenses capítulo 1. Você pode abrir na sua Bíblia, vou projetar ali também. Colossenses capítulo 1, que vai falar para a gente sobre a primeira coisa que acontece quando nós recebemos o Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim o texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A primeira coisa que acontece quando nós recebemos o Evangelho é que o Evangelho muda a gente de ambiente. O Evangelho transporta a gente de um lugar para o outro. Esse texto que a gente leu agora, ele fala para nós a respeito da realidade do mundo espiritual. Que às vezes a gente perde um pouco a noção, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, da sua existência real na Terra e na nossa vida também. Nós estamos, às vezes, meio que como cegados, ou parece que num torpor, e a gente às vezes perde um pouco a noção do todo, e a gente fica meio bitolado só na nossa existência, ou só nas coisas que a gente faz o tempo todo. Existe na nossa existência dois reinos, um império e um reino, duas esferas de domínio, de governo, que, estando posta aí no mundo, nós podemos fazer parte delas. Só que não podemos fazer parte das duas esferas. A Bíblia, quando fala a respeito dessa esfera do império das trevas, ela diz pra gente que por causa do pecado, mesmo aquele pecado lá inicial, por causa disso, quando a gente já nasce aí dentro. A gente já nasce e é posto aí. E de fato, quando a Bíblia fala a respeito do mundo, lá em 1 João, ele escreve assim: o mundo inteiro está no maligno. Se referindo que os sistemas postos aí no mundo, eles não são sistemas que partem dos princípios de Deus. Eles partem de uma influência maligna, maléfica, ruim. A essa influência que está posta aí e que vai direcionando nossos pensamentos, nossas decisões, nossas atitudes, a nossa maneira de enxergar as coisas, a Bíblia chama de império das trevas. A questão é que esse império das trevas, ele
escraviza a gente de uma maneira, oprime a gente de uma maneira que às vezes a gente não sabe por que determinadas coisas acontecem na vida da gente. Essa semana eu estava lá no Paraguai. E aí eu tive algumas experiências interessantes. Eu estava no interiorzão do Paraguai, não estava perto da capital. Eu estava bem distante da capital, aliás. E eu tive algumas percepções ao longo dessa semana que eu achei muito interessante e que quando eu olho para isso aqui, eu fico imaginando a gente está no Império das Trevas e a gente está no reino do Filho do seu amor. Dois ambientes completamente diferentes. Aqui no Brasil, né, eu sei como é que as leis funcionam. Eu sei que nós estamos num Estado democrático de direito e como que esse negócio funciona. Aqui no Brasil eu sou advogado, aqui no Brasil eu sou cidadão natural daqui. Aqui no Brasil eu conheço a maneira de ser das pessoas, das autoridades, etc. Aí eu estava no Paraguai. O Paraguai ele é um país que ainda vive alguns resquícios da ditadura que eles tiveram lá. As instituições no Paraguai elas não são tão fortalecidas como as instituições são fortalecidas aqui no Brasil. E por incrível que pareça, eu acho que eles são mais corruptos que os brasileiros. Quando a gente vai andando lá e caminhando e vendo os policiais, as autoridades, ouvindo as pessoas conversando sobre as coisas, assim, parece que a gente está num lugar muito bom aqui no Brasil. Eu fiquei com muita saudade dessa parte assim, das nossas estruturas quando eu estava lá. Quando eu estava no Paraguai, eu tive alguns sentimentos, principalmente no último dia, quando eu estava saindo de lá, porque nós passamos, quando o diretor da base foi me levar para a rodoviária, em um espaço de menos de 100 quilômetros, nós passamos por 4 blitz policiais. Da Guarda Nacional, que eles chamam lá. 4 pararam o carro, e diferente daqui, que quando você é parado no carro, o policial só quer saber se você tem documento para dirigir, se o carro é seu com seu documento, lá eles pegam os documentos de todos os integrantes do veículo. E eles verificam um por um. Eu nunca passei por uma situação como essa aqui no Brasil. Nunca fui parado em uma situação que eu não estou dirigindo. O cara só pegou esses 2 documentos, obviamente, para saber se eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo e se aquele carro não está roubado. Eles nunca pararam e quiseram saber quem eu sou, o que eu estou fazendo lá, quantos dias eu vou ficar lá, que foram as perguntas que eles fizeram para mim quando eu estava lá. As 4 vezes. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, eu estou agora num lugar que eu não sou cidadão desse lugar, eu não conheço as leis desse país, e aí foi interessante que na 4ª blitz nós tomamos uma multa, porque na 3ª blitz a pessoa que estava dirigindo desligou o carro e desligou o farol, e no Paraguai tem que andar com o farol ligado durante o dia também, se você está dirigindo. E aí na 4ª blitz ele esqueceu de ligar o farol, foi parado e multado, e tentado, houve tentativa de suborno, o policial lá tentou pedir, deixa uma jornada aqui com a gente agora, que a gente resolve tudo isso aqui. Ele não aceitou, vai ter que pagar umas 3 ou 4 quando chegar lá na capital. Eu não sabia como funcionavam as leis do país. Lá eu não era advogado. Eu não saberia nem aonde recorrer se eu sofresse algum tipo de abuso. E aí foi interessante que o sentimento que eu fui tendo nesse momento, nesse último dia, nessas blitz, nessas verificações de documentos e etc., foi um sentimento de opressão, que assim, cuidado, se o cara quiser fazer alguma coisa errada com você, você nem tem a quem reclamar. Se o cara quiser plantar ali alguma coisa, você nem tem benefício da dúvida ou qualquer coisa assim. O meu sentimento, quando eu estava lá num lugar onde eu não sou cidadão, era um sentimento de peso. De que eu precisava cuidar. Eu me dei conta nessa semana do tanto de coisa que a gente faz no automático, que a gente simplesmente vai fazendo sem pensar, porque lá eu tinha que pensar em tudo. Eu tinha que pensar se eu podia sair daquele jeito, se eu estava com um documento adequado, que língua que eles estão falando comigo, o que significa esse negócio que eles estão falando comigo. E aí, coisas do dia a dia comuns já não eram comuns mais. Eu tinha que ficar pensando em todas essas coisas, até me atrapalhando a pensar em coisas mais produtivas por conta dessa situação. A ideia é que quando nós somos retirados desse império das trevas, eu estou falando que o Paraguai é o império das trevas, não é uma comparaçãozinha pequena, e transportado para o reino do Filho do seu amor, a ideia é que esse peso é retirado da gente. Quando eu cheguei no Brasil, que eu atravessei a fronteira, fiz a passagem lá do documento que eu tenho que dar de entrada e de saída no país,
Ainda mesmo num táxi paraguai, que ainda eu fiquei pensando, na hora que eu desci, eu falei assim, se esse cara quiser sair fora com esse táxi e roubar minha mala, eu estou perdido. Né? O que eu vou fazer? Eu vou processar ele aonde? Eu vou buscar ele aonde? Quem que vai me indicar onde é que esse cara está? Né? A hora que eu entrei, passou a fronteira, eu entrei no Brasil, que sentimento de alívio. Né? Eu estou em casa, eu conheço de novo as leis, eu estou de certa maneira, obviamente, protegido. Eu não vou sofrer mais esse tipo de opressão agora que eu estava passando lá. Estou em casa. A ideia desse texto é que quando nós somos libertos do império das trevas e transportados para esse reino de amor, esse alívio acontece com a gente. A pergunta é, quais são as leis que estão governando sua vida agora? Lá no Paraguai eu não sabia quais eram as leis. Agora eu sei. E eu estou muito feliz com as leis que estão governando a minha vida no que se refere a liberdades individuais. Estou muito tranquilo. Eu sei que se eu não fizer nada errado, algumas exceções aí, é claro, mas não é normal que você é o tempo inteiro fustigado, questionado, perseguido, e as pessoas estão doidas para ver algum negócio, para tentar tirar alguma coisa de você. Eu conheço o ambiente que eu estou vivendo. Quais são as leis que regem a sua vida? Lá em Romanos, capítulo 8, Paulo vai falar um pouquinho a respeito dessas leis. E é interessante a gente refletir, a partir do versículo 1, para a gente tentar entender que tipo de opressão ou alívio a gente pode estar vivendo na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim, ó. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o alívio. Você pensava que estava condenado e aquela condenação saiu, aquele peso saiu. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o primeiro efeito do Evangelho. Quando nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz, nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Nós não estamos mais debaixo da condenação que havia sobre a nossa vida. Nós estamos livres. Nós estamos debaixo de uma lei de espírito de vida. Agora, é tão interessante a gente parar para refletir sobre isso, e aí é que eu quero que a gente trabalhe um pouquinho, que quando a gente pega essa palavra condenação, normalmente condenação remete a gente à culpa. Condenação remete a gente que você fez alguma coisa e agora você está sendo condenado por isso, você é culpado por ter feito isso. E culpa é um dos sentimentos que estão mais presentes na nossa geração e às vezes na nossa vida. Culpa é um sentimento tão forte que faz com que a gente tome decisões, até mesmo sem saber que a gente está tomando aquelas decisões por algum tipo de sentimento de culpa. A psicologia, a psicanálise e todas essas psiques que a gente tem postas aí, grande parte da construção teórica que eles trazem para tentar tratar do ser humano é baseado no sentimento de culpa que é inerente ao ser humano, que nós já temos dentro da gente. A ideia da culpa é que culpa é a distância entre o que nós somos e o que nós deveríamos ser. E às vezes de maneira consciente e às vezes de maneira inconsciente, quando vem aquele senso de que o que você deveria ser e o que você de fato é, e você descobre que existe um abismo nesse negócio, você sente culpa, você sente um peso, você sente uma opressão, a coisa que vem sobre você e começa a fazer você tomar decisões, às vezes que não são as melhores decisões, mas que você só escolhe fazer aquilo porque você está se sentindo culpado. Porque você sabe que você não é aquilo que você deveria ser. Você sabe que existem coisas, fatos na sua vida, alguns são presentes, alguns são passados, alguns estão dentro do seu planejamento futuro ainda. Você sabe que existem algumas coisas que estão pressionando você, fazendo com que você perca a leveza da vida, o gosto pela vida, a vontade de estar vivo. Às vezes o desejo de fazer, inclusive, coisas que te dão prazer, é uma maneira de você tentar sufocar momentos de reflexão, porque em momentos de reflexão
consciente ou inconscientemente, você passa a sentir culpa. Às vezes o tédio, às vezes a vontade de não estar em silêncio consigo mesmo, é tudo reflexo de situações onde o peso da culpa vem sobre você. E é interessante que não é só a Bíblia que fala isso. A ciência fala isso. A psicologia fala isso. Que grande parte do nosso problema é o nosso sentimento de culpa. Agora veja o que Jesus, o que o Evangelho está propondo para a gente. É possível que você seja libertado desse reino de culpa, de condenação, de pecado, de trevas, e seja transportado para um reino de vida, para um reino de amor, para um reino de leveza, para um reino onde nenhuma condenação há. E é por isso que eu acho importante a gente refletir sobre isso. Porque às vezes nós já estamos transportados para esse reino, mas ainda não nos demos conta. E deixamos que os efeitos da culpa continuem ditando a maneira como a gente vive. Continue ditando o nosso humor, continue ditando as nossas respostas para outras pessoas, continue ditando as escolhas que a gente faz, inclusive aprisionando a gente no pecado, sendo que nós já estamos livres do pecado. Sendo que Jesus já garantiu para a gente que a gente não precisa mais ficar e precisar do pecado. Mas aí a gente fica se sentindo aprisionado. Quando nós somos transferidos de ambiente, quando nós saímos desse império de trevas para reino de luz, nós sentimos alívio. Mesmo alívio que eu senti quando eu cruzei a fronteira e pensei, estou em casa. Pergunto para você, você já sentiu esse alívio? Você já sentiu esse peso saindo de dentro de você? Pergunto para você, você já deixou isso voltar para dentro de você? Provavelmente semestre que vem eu vou ter que voltar lá no Paraguai para dar continuidade ao trabalho que eu fiz semana passada. Vai voltar tudo de novo. A hora que eu pisar lá dentro do país, passar a fronteira, fizer a assinatura lá do papelzinho que me permite ficar 10, 30 dias, ou no máximo 90 dias dentro do país, e que eu entrar no táxi, entrar no ônibus, volta tudo de novo. Eu não entendo que as pessoas estão falando direito, tem que ficar prestando atenção, eles não falam só espanhol, falam guarani também. Não entendo se quando o cara me fala que o negócio custa 20 mil guaranis, é 20 mil mesmo, custa 10 mil, ele olhou para mim, viu que eu não sou de lá e me pôs um sobrepreço. Não sei se os policiais que estão olhando para mim não vão tentar fazer alguma coisa pensando nesse gringo aí deve ter dinheiro, vamos tentar arrancar um negócio e a opressão vai voltar. E às vezes a gente, já estando livre, volta para o império das trevas, com pecados, decisões. A gente esquece o que Jesus fez por nós, a gente perde a alegria da nossa salvação, como aconteceu com Davi. Essa é a primeira coisa. O Evangelho nos muda de ambiente. Romanos capítulo 12 tem a segunda transformação que a gente recebe a partir do Evangelho. O segundo efeito do Evangelho sobre a nossa vida. Versículo 2 de Romanos diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo efeito do Evangelho na nossa vida é que o Evangelho muda a nossa mente. Uma vez então que nós somos transferidos de ambiente, a gente sai do império das trevas e vem para o império da luz, o império do amor, o império da vida, nossa mente começa a ser transformada por essas novas verdades que a gente conhece agora. Por essa nova realidade que é posta diante de nós. A nossa visão de mundo passa a ser transformada. Os nossos valores são transformados. Tem uma ilustração que não está na Bíblia, mas que eu acho muito interessante sobre essa questão, que é a ilustração do mito da caverna, que foi escrita por um filósofo grego chamado Platão, um dos homens muito inteligentes que já pisaram na Terra, e apesar dele não ter tido nenhum tipo de contato com o Evangelho, ele teve alguns insights por conta das suas
percepções, das suas análises a respeito de coisas do Evangelho que são fantásticas. A própria escritura de João, quando ele começa falando assim que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele está tomando emprestado para explicar para a cultura grega uma construção que foi feita por Platão, quando ele falou a respeito do logos de Deus. Ele pega essa construção de Platão e transforma para a realidade de Jesus, mostrando, olha, Platão ele quase entendeu como é que o negócio funciona, só não entendeu, como a gente viu lá no início, que por obras a gente não consegue chegar lá. Se Deus não toma iniciativa de chegar até a gente, por a gente mesmo a gente não chega lá. E aí eu trouxe para vocês aqui um desenho que ilustra um pouco a ideia daquilo que Platão colocou nesse mito dele lá. Platão ele diz o seguinte, que a coisa começa com 3 sujeitos acorrentados dentro de uma caverna, que nasceram dentro dessa caverna. Eles nascem lá e logo em seguida eles são acorrentados, eles ficam presos dentro dessa caverna. E nessa caverna tem um muro. E esses sujeitos, eles ficam presos ali olhando para a parede da caverna. Eles não têm a possibilidade de levantar e olhar para fora para entender o que está acontecendo. Tá? Atrás, fora da caverna, tem um mundo. Tá? Então o sol, que é a ideia do bem. Então você tem um mundo, você tem plantas, vegetais, animais, outras pessoas. O mundo está acontecendo, tem barulho. Ó, o barulho fora da nossa caverna. Ó, esse barulho é ruim, né? A gente escutar isso aqui preso e achar que alguém está fazendo, né, um coisa do índio lá fora para comer a gente. Então, o sujeito lá dentro, ele está ouvindo esse mundo lá fora, ele está... O pássaro canta, o batuque toca, está tudo acontecendo, o negócio lá só que ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Aí dentro da caverna, tem uns sujeitos aqui, que eles fazem um fogo aqui dentro, e eles levantam, isso aqui é uma cadeira, gente, não sei porque colocaram uma cadeira, o Platão não falou que era cadeira não, ele levanta uns objetos, assim, umas estátuas, de gente, de animal, de planta, e quando ele levanta essas estátuas, o fogo bate nessas estátuas e projeta a sombra dessas estátuas para o fundo da caverna, e o cara que está acorrentado aqui fica vendo essas projeções desse sujeito, só que ele está escutando o barulho desse mundo exterior aqui, que ele não tem nenhum acesso a ele. Aí o que acontece? Ele soma o que ele vê aqui da projeção e o barulho aqui de fora e constrói na mente dele a realidade. Ele fala assim, o barulho sei lá, do piu-piu-piu que eu estou ouvindo é dessa torre que eles levantaram aqui agora. Ó, essa torre faz esse piu-piu-piu. Não, é um pássaro que está lá fora cantando. Só que ele viu uma torre que o sujeito aqui do meio levantou para ele. Aí ele escuta um au-au-au lá fora. Aí ele fala assim, não, o au-au-au lá fora é essa vareta que eu estou vendo uma projeção. Porque o sujeito levantou uma vareta aqui, é um cachorro que está lá fora. O que está acontecendo? O sujeito lá dentro, ele constrói na mente dele uma realidade baseada na projeção que esses aqui estão fazendo, que ele também não conhece essas pessoas, e baseada nos barulhos reais lá de fora. E aí ele não consegue, obviamente, a gente que está vendo o desenho, tem uma visão clara da realidade. Agora se coloca no lugar do sujeito que está acorrentado aqui. Para ele, isso é a realidade. Ele só viu isso desde que ele nasceu. A vida inteira dele. Aí eles começam a conversar entre si sobre essa realidade que está sendo projetada na parede lá. Para ele, isso é que é toda a realidade. Aí, na história do Platão, no mito do Platão, da caverna, ele diz o seguinte, um dia, um desses sujeitos acorrentados aqui sai dali. Ele consegue a sua liberdade, ele escapa. E aí ele pula o muro e ele sai aqui para fora e ele enxerga o mundo. E aí ele descobre que o piu-piu-piu é de um bicho diferente, o au-au-au é um outro animal. Aquelas conversas que eles ouviam eram de pessoas parecidas com eles, que tinham liberdade lá fora. O cara enxerga a realidade, a existência concreta, real do mundo. Aí o sujeito resolve voltar lá para dentro. E aí quando ele chega lá dentro, ele encontra com os amigos dele que estão acorrentados, e ele já não consegue ter as mesmas ideias daqueles amigos. Porque a visão dele mudou. A mente dele mudou. Quando agora as projeções sobem desses sujeitos que estão aqui e batem na frente da caverna, ele já sabe que aquela projeção é falsa.
Ele já sabe que aquilo não é a realidade. Quando ele escuta o piu-piu-piu e o cara levanta uma torre e vê uma projeção da torre, os que ficaram acorrentados lá dentro falam assim, quem faz esse barulho é uma torre. O cara que saiu lá no mundo fala assim, não, cara, não é uma torre que faz esse barulho, é um bicho que voa que faz esse barulho. Aí o Platão, ele escreve, ainda no escrito dele, que para esse sujeito, se ele fica insistindo em contar para os amigos dele lá dentro o que ele viu lá fora, duas coisas acontecem. Ou ele é ignorado pelos amigos dele, ou ele é morto pelos amigos dele. Porque ou as pessoas acabam ignorando o sujeito e falam, não, esse cara está doido, né? Não vão dar bola para ele não, porque a gente está vendo as projeções aqui. Ou as pessoas matam ele porque ele começa a tentar subverter o meio de vida deles, que eles estavam acostumados a viver. O que aconteceu com esse sujeito que saiu lá fora e voltou é a mudança de mente. A mentalidade dele foi transformada. Ele não consegue mais enxergar as mesmas coisas que ele enxergava antes da mesma maneira, porque agora ele sabe por que as coisas são assim. Agora ele entende por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Ele sabe que algumas coisas são engano. Ele conheceu a fogueira. Ele sabe que a verdadeira fonte de luz é essa aqui e não essa aqui. Ele sabe que isso aqui que eles enxergam não corresponde à realidade daquilo que está lá fora. Só que as pessoas que estão lá dentro às vezes não concordam com ele, não aceitam aquilo que ele está falando. E esse é o verdadeiro significado da palavra arrependimento. Quando Paulo escreve isso aqui em Romanos 12, ele fala transformar isso pela renovação da vossa mente, ele usa uma palavra grega chamada metanoia, que é exatamente a mesma palavra que é traduzida em todas as outras partes na Bíblia por arrependimento. Quando a Bíblia fala assim, arrependei-vos e crede no Evangelho, está falando metanoia, e depois usa a palavra fides. A Bíblia trabalha com a necessidade de uma mudança de mente. O arrependimento ele não é um remorso. O arrependimento não é um sentimento de culpa a mais que vem sobre você, como todos aqueles sentimentos de culpa que o império das trevas traz sobre você. Não é mais uma coisa que chegou para você e falou assim, cara, tá vendo? Agora você conheceu uma nova realidade a respeito das coisas de Deus. Tá vendo que você está mais distante ainda daquilo que você deveria ser? Porque às vezes a maneira como a gente fala sobre o Evangelho, às vezes a maneira como a gente enxerga o Evangelho só traz mais culpa sobre a gente. Porque a gente já sabia que tinha que ser uma pessoa X e uma pessoa Y. Aí ler a Bíblia que você não sabia que tinha mais coisas que você tinha que fazer, aí você acha que você está mais longe ainda daquele mundo ideal. E você sente mais culpa. Às vezes a gente acha que esse sentimento de culpa é que é o arrependimento. Arrependimento não é culpa, não é remorso, não é que droga que eu não consigo ser mesmo aquilo que Deus quer que eu seja. Arrependimento é mudança de mente. Eu enxergava as coisas no mundo dessa maneira aqui, mas agora eu fui transportado para um outro local que me fez enxergar como as coisas de fato são. Então agora minha mente mudou. Meus conceitos mudam, meus valores mudam, aquilo que é importante para mim muda. E é claro que para o sujeito que está dentro da caverna aprisionado, não faz sentido essa mudança. Até o dia em que você conseguir tirar ele de dentro da caverna e levar ele para fora da caverna. E aí quando ele enxergar as coisas que você enxerga, a mente dele vai mudar também. Essa semana, uma das pessoas que estava participando com a gente lá do treinamento, ela está passando um sabático, assim. Ela está passando um tempo lá na base da Betânia, da capital de Assunção, para fazer algumas reflexões da vida dela. Ela é filha de uma ex-aluna da Betânia de muito tempo atrás, e ela ficou meio perdida assim, em alguns pensamentos dela. Ela nasceu num lar cristão, foi criada dentro da igreja. Ao longo da vida dela, cresceu, adolescente, jovem, entrou na faculdade, e de repente ela começou a questionar as coisas e se perdeu na espiritualidade pessoal dela. E a mãe dela enviou ela para lá para tentar que ela refletisse um pouco sobre a vida, visse outras coisas, ampliasse a mente dela. E aí, uma das conversas que a gente teve lá, ela estava questionando Deus. E aí ela trouxe para mim uma série de coisas, sobre valores, sobre por que Deus faz isso, por que Deus falava isso no Antigo Testamento, por que falava assim no Novo Testamento, por que as coisas são colocadas desse jeito. E para ela não fazia sentido Deus ser daquele jeito.
Então nós tivemos algumas conversas, acho que continuou sem fazer sentido, porque ela estava ainda com a mente muito voltada para uma coisa só. A questão que a gente precisa analisar, refletir a partir disso, é que se eu não tiver a minha mente transformada, Deus não faz sentido. As coisas que Deus apresenta, elas parecem umas coisas muito doidas. Porque Deus está falando do mundo lá de fora. Deus está falando daquele mundo completão. Mas se eu continuo enxergando sombras na parede de uma caverna, quando eu escuto valores divinos, quando eu escuto a palavra de Deus, isso não faz sentido. O que acontece? Muitas vezes, ao invés da gente se propor a sair da caverna, para ver se de fato as coisas são assim, a gente se resume a negar. Não é assim, eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Não, legal esse conceito, mas eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Não, interessante esses valores novos que você está trazendo para mim, mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. E a nossa mente não renova, não muda. A gente continua com a mentalidade do cara que está preso na caverna. Isso pode acontecer, inclusive, com pessoas que já entenderam o Evangelho, aceitaram o Evangelho, viveram no Evangelho, mas de repente por algum motivo passaram um tempo demais expostos, de novo, de volta à realidade da caverna. Pensa só em quanta coisa você já aprendeu na sua vida. Pensa no tempo de escola, quanta coisa você estudava na escola. Talvez decorou todas as capitais do Brasil, talvez aprendeu como é que é o funcionamento de uma célula, talvez aprendeu como é que se calculava a área de um triângulo. E pensa que agora você não tem a menor ideia de como é que faz isso. Você já aprendeu, já estudou, você fez uma prova, passou. Às vezes colou, mas às vezes não colou. Às vezes conseguiu ali mesmo lembrar do negócio todo. E aí quando você estava sendo exposto àquele assunto pelo professor constantemente, aquilo vinha na sua mente. Mas agora, muitos anos depois, que você não ouve mais falar sobre isso, que você não é exposto a esses conceitos mais, você vai perdendo esses conceitos. É possível, para nós que recebemos a mensagem do Evangelho e aceitamos a mensagem do Evangelho, se nós voltamos a ser expostos excessivamente aos conteúdos da projeção da caverna, a esquecer como é o mundo lá fora e voltar a acreditar na caverna. Voltar a acreditar que aquelas coisas são verdades. E de repente a gente não consegue mais agir de acordo com aquilo que a gente viu antes, que a gente conheceu antes, a realidade. E a gente volta a viver baseado naquelas projeções ali. A terceiro efeito do Evangelho está lá em 2 Coríntios capítulo 5, que é um fechamento disso aqui que a gente está vendo agora. 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 17. Segunda Coríntios 5, a partir do versículo 17, aí eu fiz uns cortes até o 20 para a gente pegar aqui o fio da meada daquilo que Paulo está falando. Ele diz assim para a gente, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha só, ambiente, né? Mudança de ambiente. Você estava num lugar, agora você está num outro lugar. Primeira coisa que a gente falou. Aí depois ele fala assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aí lá embaixo ele fala assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí depois ele fala qual é a exortação, ó. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só a construção que Paulo ele traz nessa passagem aqui para a gente entender. Mesclei ali o amarelo com o azul para a gente ver a semelhança e conseguir acompanhar a construção do raciocínio de Paulo nessa passagem. Deus, tudo provém dele. Nossa salvação, reconciliação, luz, tudo provém de Deus. E aí Deus tomou a iniciativa de vir para poder se reconciliar com a gente, através de Cristo, por meio de Cristo. Cristo é o primeiro que toma, porque a gente não consegue por nós mesmos fazer isso aí. Depois que o Evangelho chega para a gente,
Aí o que Deus faz? Ele entrega para a gente o ministério da reconciliação. Ele fez primeiro. Aí depois ele entrega para a gente. E olha só a consequência que Paulo fala. Agora é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então primeiro era dele, aí ele salva a gente por meio dele mesmo, Cristo. Depois que ele faz isso, ele entrega isso para a gente, para que a gente faça isso para as outras pessoas. Aí Paulo fala assim, primeiro foi ele que fez por nós, agora a gente faz pelos outros. Se chegou para a gente, que maravilha, que privilégio. Agora é a nossa vez de fazer esse negócio chegar para os outros. O terceiro efeito do Evangelho é que o Evangelho muda a nossa agenda. O Evangelho muda as nossas prioridades. O Evangelho ele traz para a gente uma nova realidade, com essa nova realidade, uma nova missão. Uma nova proposta de por que eu devo viver. E é aí que a gente precisa continuar a nossa reflexão, continuar pensando sobre, uma vez que o Evangelho chegou para a gente e propôs essa mudança de agenda, essa mudança de missão, essa mudança de prioridades, como é que a gente lida com as nossas prioridades e com a nossa agenda? Como é que a gente faz quando uma coisa começa a conflitar com a outra? Como é que a gente faz esse malabarismo quando a gente tem mais atividades para realizar, para fazer, do que mão possível para segurar essas coisas? Porque realmente a gente sabe que a gente não dá conta de fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Volta e meia a gente vai se propondo, vai aceitando convite, vai aceitando coisas, de repente a gente tem que chegar lá e voltar e cancelar alguma coisa e falar assim, não dou conta de fazer tudo que eu me propus para fazer. Isso faz parte do tempo que a gente está vivendo. A gente tem dificuldade de trabalhar com a agenda, a gente tem dificuldade de fazer programação, a gente às vezes tem dificuldade de dizer não para propostas boas que chegam para a gente, porque a gente quer ganhar tudo, abraçar tudo, e daqui a pouco a gente não deu conta e tem que começar a dizer não. A questão é, quando a gente precisa dizer não para algumas coisas, precisa renegociar algumas propostas, quais são as coisas que a gente começa a renegociar? Quais são as primeiras coisas que a gente vai tirando da nossa agenda e da nossa proposta de vida? E aí é uma coisa interessante, porque quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho chega e transforma a nossa agenda, muda a nossa missão, normalmente nesse primeiro momento a gente aceita e a gente abraça, fala, beleza, isso aqui é a prioridade da minha vida agora, porque olha onde é que eu estava, onde é que eu estou agora. A gente corre o risco de, com o passar do tempo, ir perdendo um pouco esse senso de prioridade. E às vezes, na hora de fazer o malabarismo, a gente deixa a nossa missão, que foi dada por Deus para a gente, cair no chão. A gente fala, beleza, depois eu resgato esse negócio aqui. O Evangelho, ele reorganiza a nossa missão e o nosso objetivo de vida. Porque antes a gente vivia com aquela mentalidade do sujeito da caverna. Agora a gente vive com a mentalidade de alguém que saiu e voltou, e os seus companheiros ainda estão presos dentro da caverna com a visão deturpada da coisa. Pergunto para você, se você é aquele sujeito do Platão, qual seria o maior desejo da sua vida para os seus amigos que estão presos lá dentro da caverna? O que você ia tentar fazer todos os dias? Vendo aquelas pessoas vivendo as suas vidas, tomando as suas decisões simplesmente baseado naquela projeção falsa. E você que já conheceu o mundo, o que você ia tentar fazer com aquelas pessoas? Pergunto para você outra situação. Se você enxerga essa cena, e de repente você vê um carinha escalando, saindo, vivendo o mundo lá fora, enxergando a realidade, voltando para a caverna, e sentando e não falando nada com os amigos dele, o que você ia pensar desse sujeito? Que agora conhece a realidade, mas vê os seus amigos vivendo aquela falsidade e não faz absolutamente nada para aquelas pessoas. O ministério da reconciliação, quando fala aqui que ele nos deu o ministério da reconciliação, é o fato de que Deus deu para a gente a incumbência de tirar essas pessoas de dentro da caverna. Deus deu para a gente a incumbência de reconciliar essas pessoas com Deus também, já que nós fomos reconciliados
pelo Evangelho. E é isso que entra na nossa agenda. É isso que é a nossa missão agora. É isso que faz parte do nosso dia a dia, que precisa fazer parte das nossas escolhas, das nossas decisões, se nós formos impactados pelo Evangelho. Se o Evangelho de fato tirou a gente daquele fundo de caverna. Porque aí entra uma outra pergunta. Às vezes a gente não quer fazer porque a gente também está preso na caverna. Por isso que a gente precisa pensar onde é que nós estamos em toda essa jornada do Evangelho. O que já chegou, o que ainda não chegou, o que a gente já se comprometeu e o que a gente ainda não se comprometeu. Deus, Ele compartilha com a gente, Ele confia a nós a tarefa de fazer com os outros aquilo que Ele já fez por nós. E aí tem uma frase do Gandhi, muito interessante, que eu achei, que ele diz o seguinte: a ação expressa a nossa prioridade. O que você faz diz o que é prioridade para você. O que você passa mais tempo fazendo na sua vida diz quais são as suas prioridades. A ação expressa a nossa prioridade. Porque, gente, um grande risco que a gente corre é de pegar o Evangelho e transformar o Evangelho em uma coisa teórica. É de pegar o Evangelho e transformar o Evangelho em ideias, em ideologias. O grande risco que a gente corre é de pegar tudo isso aqui que Deus fez por nós e transformar isso só numa matéria da gente chegar para pessoas que não acreditam e tentar brincar de convencer a pessoa do negócio. Como a gente quer convencer a pessoa que o nosso time de futebol é melhor, como a gente quer convencer a pessoa que as nossas escolhas para a vida são as melhores. De repente você quer só convencer como um esporte. Tem até um pessoal aí desses blogs, desses canais, que ele fala, a teologia é o nosso esporte. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente pega o Evangelho e faz dele o nosso esporte. Bom, tá na hora de brincar. O que a gente faz sexta-noite? Alguns aqui. Deu 9 horas, tá na hora de jogar bola. É um esporte. Agora eu me mato por aquele negócio? Não, me mato por aquele negócio. Passa a semana inteira treinando, igual os jogadores do Inter, do Grêmio, passam a semana inteira treinando? Não passo a semana inteira treinando para aquele jogo de sexta-feira à noite. Me jogo com um carrinho na bola, me lanço. Não faço esse negócio. Quero machucar fazendo aquele negócio. Se tomar gol, tomei. Porque é um esporte, eu estou só divertindo. O jogador de futebol, aquilo é a missão dele. É a vida dele. Ele tem que treinar todos os dias para aquilo. Ele tem que se jogar na frente da bola para fazer aquele negócio. Porque a vida dele está naquele negócio ali. Qual tem sido a sua resposta para o Evangelho? Onde é que você está nesse negócio todo? Eu queria que a gente ficasse de pé agora. Eu queria que a sua oração, enquanto a gente vai orar para terminar, ela fosse uma resposta para Deus. Talvez uma fala com Deus. De onde é que você está no meio disso tudo? Deus, eu estou precisando sair do império das trevas. Fala com Ele. Deus, eu saí e estou muito empolgado, estou doido para passar para o passo 2. Fala com Ele. Deus, já estive no passo 3 e parece que eu estou voltando um pouquinho. Fala com Ele isso. Apresenta diante de Deus, na sinceridade do seu coração, que conhece de você, onde é que você está? E aonde você quer estar? Aonde você quer chegar? Senhor, nós queremos agradecer a Ti, primeiramente, pela salvação do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela ação da iniciativa do Senhor de nos resgatar quando a gente não tinha a menor possibilidade de sair de dentro daquela caverna. O Senhor, que vivia fora, resolveu entrar e se prender junto com a gente, para poder contar para a gente como é que é o mundo lá fora, para poder contar a realidade para nós. O Senhor pagou um preço alto por isso, um preço que a gente não poderia pagar, e é por isso que nós somos muito gratos a Ti pelo Evangelho. Nós somos muito gratos ao Senhor por aquilo que o Evangelho conta para a gente, pela salvação que o Senhor trouxe para a gente. E Deus, quando a gente olha para essa situação, às vezes a gente se enxerga fora, às vezes a gente se enxerga dentro, mas não tanto. Às vezes a gente se enxerga que já esteve intensamente envolvido, mas de repente caminhou um pouco para trás. E às vezes a gente se enxerga lá,
mas ajuda também a gente que está lá a ver como Paulo via, que precisava cuidar disso com diligência para depois de alcançar muitos não vir a ser desqualificado. Nos livra também da soberba de, estando lá, achar que está tudo resolvido. Por isso nós pedimos ao Senhor que pelo Espírito do Senhor fale nessa noite com cada um de nós. Aonde que essa reflexão, que esses textos bíblicos que nós lemos encaixa na vida de cada um, eu não sei, o Senhor sabe. Às vezes eu não sei nem em mim mesmo e o Senhor sabe em mim mesmo. Por isso nós oramos para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe na nossa vida para poder convencer a gente, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e ajudar a gente a se comprometer completamente, integralmente com essa nova missão, essa nova proposta que o Senhor trouxe para nós, Deus. Nós sabemos que nós precisamos da ajuda do Senhor para fazer isso. E é por isso que nesse momento nós estamos orando. Pedimos, Deus, por essa semana que se inicia. Pedimos que o Senhor abençoe-nos, Deus, em cada ação, cada projeto, cada coisa que a gente vai fazer. Deus, alguns que precisam de respostas, que o Senhor traga as respostas. Alguns que precisam de ânimo, que o Senhor traga ânimo. Alguns, Deus, que precisam de constância, que o Senhor traga constância. E ajuda a gente a, nessa semana, fazendo aquilo que a gente precisa fazer, entender a missão do Senhor e colocar isso como prioridade nas nossas vidas. Peço que o Senhor leve a cada um de nós em paz para sua casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Peço, Deus, que o Senhor livre a gente de todo o mal. E Deus, não deixe a gente cair na tentação de perder de vista o teu evangelho e aquilo que o Senhor colocou para a gente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.